Em transmissão ao vivo, o ex-ministro das Relações Exteriores, embaixador Ernesto Araújo, explicou os riscos de um conflito com a possível tomada de território da Guiana pela Venezuela. Questionado sobre a possibilidade de uma invasão, Araújo disse: "Sim, acho que a Venezuela vai invadir a Guiana mais cedo ou mais tarde. Ou não. Depende do cálculo que eles fizerem. Seriam totalmente capazes de fazer isso. O que talvez esteja adiando isso é que os Estados Unidos estão abrindo a porta para a Venezuela." O embaixador mencionou a fraqueza da civilização ocidental, representada na figura de Sansão, que havia mencionado durante a sua exposição, e disse: "Os Estados Unidos estão, mais ou menos, dando um jeito de defender Israel, de ajudar a Ucrânia, mas aqui na região tem um aliado do Irã, aliado da Rússia, que é a Venezuela, e os Estados Unidos falam: "Ô Maduro, no fundo você é um cara legal e eu confio que você vai promover eleições justas no ano que vem. Então, em troca disso, vou acabar com todos os embargos ao seu petróleo, te devolver todo o dinheiro e, no fundo, te reconhecer plenamente como um presidente. Então, vou te reconhecer e aí eu confio em você que você vai organizar eleições limpas no ano que vem." Araújo apontou que, sem os mecanismos de pressão, Maduro se sentirá livre para agir. Ele disse: "Ele vai agir do jeito que ele age, que é em favor dos seus amigos, em favor e assim por diante." O embaixador analisou as possibilidades da invasão ser adiada em função das eleições nos Estados Unidos. Ele disse: "Se a perspectiva for ganhar o Trump, ele vai lá e pega logo a metade da Guiana." O embaixador afirmou que a posição do Brasil deveria ser a de total apoio à Guiana, considerando que há um Estado criminoso ameaçando outro. Ele ironizou os posicionamentos das relações internacionais do Brasil, apontando a covardia em não se posicionar, mesmo face aos absurdos. Araújo lembrou que a região sob disputa já foi alvo de um tratado com o Brasil, que também já reivindicou o território. Ele apontou que, se houver uma invasão, esse tratado pode ser considerado nulo e o Brasil estaria imediatamente envolvido no conflito. E acrescentou: "Mesmo independente disso, se o Brasil quiser ser alguém no mundo, não poderia deixar." Respondendo a um cidadão que apontou que é um conflito entre a civilização e a barbárie, o embaixador concordou e disse: "A barbárie está avançando, porque ela avança nos países que a promovem, e ela avança dentro dos países que deveriam estar defendendo a civilização." Araújo concordou com outro cidadão que criticou o comunismo e lembrou que é um dos temas que trata em seu curso Logopolítica na Academia Folha Política. Ernesto Araújo disse: "Qual é o propósito do comunismo? O propósito do comunismo é simplesmente a instalação do comunismo. O propósito da revolução é a própria revolução." Então, na frase de um grande estudioso do comunismo contemporâneo, que é o David Horowitz, o tema em questão não é o tema em questão. O tema é sempre a revolução. Ele ironizou: "Ninguém está preocupado com o planeta. Os comunistas não estão preocupados com o planeta. Querem destruir as economias dos países livres. Estão conseguindo, para mais facilmente poder implementar um novo sistema econômico totalitário. O povo palestino. Palestina não é o issue. Eles não estão preocupados com os palestinos. Eles querem criar celeuma, criar problemas, para justamente aterrorizar o Ocidente, obrigar o Ocidente a entregar os seus valores."
A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 28 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu gostaria de perguntar sobre possível tomada de território da Guiana pela Venezuela. Qual o senhor acredita será a postura do governo brasileiro e qual deveria ser? Bem, sim, acho que a Venezuela vai invadir a Guiana, mais cedo ou mais tarde. Ou não. Né? Depende do cálculo que eles fizerem. Eles seriam totalmente capazes de fazer isso. Né? O que talvez esteja adiando isso é que os Estados Unidos estão abrindo a porta para a Venezuela. Né? Então aí vem a parte da cegueira do Sansão, né? Totalmente cego lá, né? Sem olhos nenhuns em Gaza. Então os Estados Unidos estão, né, mais ou menos dando um jeito de defender Israel, né, de ajudar a Ucrânia, mas, né, aqui na região, né, tem um aliado do Irã, aliado do Hamas, aliado da Rússia, que é a Venezuela, né? E os Estados Unidos falam, pô, Maduro, no fundo você é um cara legal, e eu confio que você vai promover eleições justas no ano que vem, então em troca disso, eu vou, né, acabar aqui com todos os embargos ao seu petróleo, te devolver todo o dinheiro, tá? E no fundo te reconhecer plenamente como presidente, porque não reconheciam, né? Maduro ainda estava, que eu saiba, ilegitimado pelos principais países ocidentais, inclusive os Estados Unidos. Então, vou te reconhecer e tal, e aí confio em você vai organizar eleições limpas no ano que vem, né? E o Maduro, claro, né? Né? E aí o Maduro está a toda, enfim, voltando a ter instrumentos de ação que lhe tinham sido cortados, inclusive por ação nossa, no tempo do governo Bolsonaro, com toda a pressão diplomática sobre Maduro. Assim, os últimos elementos aí das amarras que a gente procurou colocar em torno do Maduro estão desaparecendo. E ele vai agir do jeito que ele age, que é em favor dos seus amigos, em favor do teu, assim por diante. Então, como ele está bem com o governo Biden, é capaz dele não invadir assim, territorialmente a Guiana. Assim, não, isso aqui pode me complicar. Ou não, né? Ou não, pode dizer, não, agora mesmo, assim, esses trouxas aí já estão me dando dinheiro de volta, eu vou invadir a Guiana e eles vão continuar me dando dinheiro, e é capaz de acontecer isso. Então, ele pode estar esperando também a eleição americana. Se estiver pintando uma vitória do Trump,
aí ele invade mesmo, porque aí não adianta, o Biden não vai mais estar aí. Agora, se pintar uma vitória do Biden ou dos democratas, que assim é outra, né, é outro elemento de sanção aí, né, que você tem o presidente o maior líder do mundo livre, que é um cara que, né, está com as condições de saúde que a gente conhece por parte do Biden, né, não tem muito mais sanção do que isso. Mas, enfim, se houver uma perspectiva desse negócio aí dos democratas continuarem no poder, é capaz do Maduro falar, não vou invadir agora porque os americanos pegam, enfim, me ajudam mesmo, então eu vou só ficar fazendo uma pressão aqui sobre a Guiana, de repente vou fomentar aí um governo pró-Venezuela na Guiana, pode fazer uma coisa desse tipo. E talvez seja um dos elementos aí do cálculo. Agora, se a perspectiva for ganhar o Trump, ele vai lá e pega logo metade da Guiana. A posição do Brasil tinha que ser totalmente em favor da Guiana, né? A nossa posição hoje é um diferendo entre eles, o problema é deles. Está bem, né? Em circunstâncias normais. As circunstâncias não são normais, você tem um governo Maduro ameaçando um país amigo, que é a Guiana, né? Os dois são vizinhos nossos, nós somos o maior vizinho dos dois, temos uma responsabilidade, né? Então a gente não pode, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio, né, de jogar a responsabilidade para os outros, que é a tradição da nossa diplomacia, que, né, eu somente procurei acabar com isso, e agora voltou, óbvio, né? Então, não, isso é problema das Nações Unidas, eles que resolvam, né? O Hamas não sei, se as Nações Unidas disser que são, se as Nações Unidas disser que não é, não é, né? Assim, Venezuela, um país tirânico, né, homicida, está ali invadindo a Guiana. É problema deles, né? Vamos aqui chamar uma reunião, quem sabe o diálogo. Fosse eu, não deixava não, tá certo? Inclusive porque tem todo um problema aí do velho tratado do Brasil com o Reino Unido, de limites, que delimitou ali aquela fronteira entre o Brasil e o que hoje é a Guiana, que na época era a Guiana Inglesa, parte do Império Britânico. Né, então, tem uma parte do território que a Venezuela reivindica, que poderia invadir, que o Brasil já reivindicou como seu território. Então, né, tem todo um problema aí de direito internacional de saber se, numa hipótese de invasão venezuelana, se persistem, então, os acordos de fronteiras vigentes, ou se tudo se desfaz, né? Ou se tudo se desfaz, porque ali era, enfim, Império Espanhol, os países dessa época criaram a Venezuela independente, né? Império Britânico e Brasil, né? Esse triângulo aí é complicado. Se a Venezuela invadir, uma interpretação possível é essa: olha, tudo está desfeito, né? Não vale mais, e agora então a Venezuela está invadindo o território brasileiro, né? Território que o Brasil já reivindicou. Isso é uma hipótese possível. Mas mesmo independentemente disso, né, que é uma tese complicada aí de direito de fronteira, mas mesmo independentemente disso, né, o Brasil, se quiser ser alguém no mundo, não pode deixar não, tá? Não poderia deixar. Pedro Luiz perguntando, civilização versus barbárie? Exato. É uma maneira de ver, né? É uma maneira de ver, e a barbárie está avançando. Por quê? Porque ela avança nos países que a promovem, e ela avança dentro dos países, né, que deveriam estar defendendo a civilização. E o Márcio Secundino, gente, de comunista se espere tudo, essa gente não respeita nada e ninguém. Exatamente, né? Disse tudo. E aí, assim, os temas que a gente está vendo no nosso curso, que é muito importante, de logopolítica, dentro da Academia Folha Política, é esse. Qual é o propósito do comunismo? Eu estou mostrando com textos lá que é o seguinte: o propósito do comunismo é simplesmente a instalação do comunismo. O propósito da revolução é a própria revolução, né? Então, na frase de um grande estudioso do comunismo contemporâneo, que é o David Horowitz, um escritor americano, que já foi comunista, então entende de dentro. Ele diz assim: olha, the issue is not the issue. The issue is never the issue. The issue is the revolution. Ou seja, o tema em questão não é o tema em questão, né? O tema é sempre a revolução. Então, direitos das minorias, né? Não é a revolução. Você quer usar as minorias para quebrar um determinado paradigma de educação ou de família, né? E introduzir um novo paradigma que seja favorável ao poder revolucionário, né?
o planeta, o clima. Não é o issue. Ninguém está preocupado com o planeta. Os comunistas não estão preocupados com o planeta. Né? Querem destruir as economias dos países livres, estão conseguindo, né? Para mais facilmente poder implementar um novo sistema econômico totalitário. Né? O povo palestino. Palestina não é o issue. Eles não estão preocupados com os palestinos. Né? Eles querem criar celeuma, criar problema, para justamente aterrorizar o Ocidente, obrigar o Ocidente a entregar os seus valores, a deixar seu cabelo ser cortado. Tá certo? Então é isso aí.